Olá para todo mundo. Mais uma perspectiva começando aqui na TV Alenes, a TV da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Bom, vários temas a gente tem debatido aqui desde que o Perspectiva foi criado no ano passado, e são temas que nos ajudam a pensar o futuro. A gente já falou sobre esse tema, estamos retomando novamente, porque quando a gente pensa em futuro, pensa na posição de Mato Grosso do Sul, da capital também Campo Grande, como um importante player aí em comércio exterior. Esse assunto, com certeza, merece muita atenção e tem recebido muita atenção também do governo, das universidades e também do setor empresarial, que é a rota bioceânica. Imagina você encurtar distâncias, poder exportar para países asiáticos pelo outro lado e não pelos caminhos tradicionais ali, sendo de Porto como o Porto de Santos. Com certeza vai trazer uma nova dinâmica. Mas para conversar com a gente sobre isso, nós vamos receber aqui no Perspectiva o professor Ruberval Franco Maciel, ele que é professor na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e assessor de Relações Internacional da UEMS. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite aqui da TV Assembleia. Olá, Tiago. Para a gente aqui da universidade é uma grande satisfação poder participar de uma conversa com essa, falando de um tema tão importante que é não só para o nosso estado, mas que é um grande projeto de governo, né? E falando também com os outros países. Então, é uma satisfação estar aqui conversando um pouco com você hoje. Nós quem agradecemos mais uma vez. Bom, professor, antes da gente começar a falar das peculiaridades da rota bioceânica, eu queria saber, infelizmente ainda estamos numa pandemia, né? Estamos aí avançando numa vacinação, Mato Grosso do Sul é destaque, mas ainda estamos em uma pandemia. Eu queria saber, antes da gente começar a falar dos detalhes da rota, da Unirila, como que a pandemia afetou a implantação da rota, tanto na parte mais física mesmo, implantação de estradas e tudo mais, como também nos debates, ou os debates não pararam? Como é que ficou isso desde que a pandemia foi decretada? Então, a pandemia teve um grande impacto inicial, acho que em todos os setores, não só eu acho que desse projeto na universidade, no setor empresarial e governamental. Mas a pandemia também trouxe outras oportunidades da gente encurtar o caminho, principalmente pelas vias das tecnologias digitais, de fortalecer essas relações, né? Então, assim, em termos de, eu falo mais em nome da universidade, mais especificamente, mas o que a gente tem acompanhado, isso não afetou tanto, por exemplo, a pavimentação da rodovia, principalmente na parte do Chaco, mas isso também trouxe outras oportunidades de interação para a gente. Então, quando a gente começou a falar sobre o corredor bioceânico, eu participei das 8 reuniões que nós tivemos presenciais, não só aqui no Brasil, mas também nos outros países, só que ela trouxe outras oportunidades. Hoje nós interagimos muito mais, talvez, do que antes, porque nós também entramos nessa outra cultura por meio do digital, então isso também favoreceu um pouco a interação entre os 4 países por intermédio das tecnologias digitais. Certo. Bom, partindo agora para falar da rota mesmo, professor. Para quem talvez ainda não tenha ouvido falar, o que é a rota bioceânica? Bom, a Rota Bioceânica é um grande projeto estratégico, principalmente para o nosso estado de Mato Grosso do Sul, que tinha dificuldade assim de escoar a sua produção do centro-oeste brasileiro, mas principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, onde nós dependíamos, por exemplo, dos portos de Santos e Paranaguá, principalmente, e isso era uma grande dificuldade para a gente atingir outros comércios, né? Isso não só aqui no Brasil, mas quando a gente fala do Paraguai também, que é um país que estava basicamente isolado, assim, na região do Chaco. Então, isso traz grandes oportunidades. É importante situar também a questão da rota bioceânica dentro de uma geopolítica que não é mais aquela que nós tínhamos parceiros da Europa, dos Estados Unidos, principalmente, e aí toda a nossa comunicação era via Oceano Atlântico, né? Então, nós ficávamos de costa para os países, basicamente, asiáticos, para o norte dos Estados Unidos, da costa oeste, né? E também do Canadá. E a rota bioceânica, ela vem a facilitar esse trajeto
não só econômico, mas cultural, turístico e uma série de outras questões que sai de Porto Murtinho, né? Mas a gente está considerando Campo Grande, né? Então, saindo de Campo Grande, passando pelas cidades de Sidrolândia, Nioaque, Guiá-Lopes da Laguna, Jardim, Porto Murtinho, né? Então esse seria o trajeto inicial aqui do estado. E depois de Porto Murtinho, ligando todo o Chaco Paraguaio, né? O norte da Argentina, da Cordilheira dos Andes, deserto do Atacama, até chegar nos portos do norte do Chile, né? Na cidade de Iquique e de Antofagasta. Então, isso vai trazer uma série de oportunidades e uma série de integrações também que a gente tem com essa rota bioceânica, né? Para dar alguns exemplos mais palpáveis, né? Tudo que a gente trazia do Chile, por exemplo, não estou falando ainda do comércio mais com a Ásia, por exemplo. Vou dar um exemplo, por exemplo, de um vinho que você traz do Chile que tem que vir, por exemplo, pelo oceano, descer no Oceano Pacífico, subir no Oceano Atlântico e chegar em alguns portos, por exemplo, quando mencionando o caso do vinho, né, 60% que vem para a exportação brasileira vem pelos portos de Santos e Paranaguá. Então, isso quando chega lá, ainda anda mais quase 1.000 quilômetros para chegar em Campo Grande. Então, com a rota bioceânica, que a gente sai escoando pelo Porto Murtinho, vai haver uma redução da metade desse percurso. Então, a gente está economizando aí. Então, esse percurso que eu mencionei, saindo do Chile, entrando nos portos dos brasileiros e chegando até Campo Grande, dá uma média de 4.516 quilômetros. Quando eu falo da rota bioceânica, isso vai ser reduzido vai ter uma redução de 2.120 quilômetros. Então, isso é uma grande diferença, por exemplo, em termos de custo e em termos de tempo, né? Voltando a esse contexto do vinho que eu mencionei, uma redução quase de 46% no produto que vem de lá para cá, e fora outros produtos que não vão para lá também. Além disso, a gente tem redução de tempo, né? Gerar uma média que um caminhão fica parado nos portos de 6, 9 dias, mais ou menos. Quando a gente está falando para Antofagasta, que seria no Chile, os estudos indicam que isso vai ser reduzido de 9, 10 dias para 1 a 2 dias. Então, assim, há toda uma expectativa dentro disso de redução de custo, redução de tempo, e também a gente deixa de ser o fim da linha, digamos assim, quando chega em Porto Murtinho, que não consegue mais escoar essa produção, e a gente começa a ser o grande portal de integração via Porto Murtinho com todos esses países até então. E, além disso, também vai ter uma facilitação da integração entre as várias modalidades, né? Pode chegar, estou falando de um percurso rodoviário, mas isso vai facilitar a integração entre os modais, entre os hidroviários, ferroviários e aéreo, né? Que também é uma das questões que a gente vai começar a fomentar mais as questões, não só da rota, mas em termos de outras possibilidades. E desse exemplo aí que o senhor citou agora, se a gente fosse praticamente desenhar, né? O vinho que o senhor citou que vem do Chile, o Chile, que é um país que tem aí, que exporta muito vinho, em vez de ter que dar a volta lá por baixo, dar a volta na Argentina, desembarcar lá no Rio Grande do Sul para pegar mais um tempo de caminhão, não, isso vai ser tudo por dentro da própria América, pela própria América do Sul agora, passando aí pelo Paraguai, passando também um pouco pela Argentina, se eu não me engano, o desenho da rota, desembocando lá no Chile, né? Em vez de ter que dar essa volta toda, ou até para a Ásia também, o senhor falou um pouco da Ásia, mas é uma exportação que eu acho que também reduz pela metade do tempo, o tempo que precisaria pegar de oceano, passar lá por baixo da África, agora não, vai dar para ir direto por aqui. Eu tenho impressão, professor, aí o senhor queria saber a opinião do senhor, todo isso, o senhor citou uma nova dinâmica dos modais também, que são os meios de transporte, trem, via aérea, via terrestre. A rota, acho que ela vai dar uma nova dinâmica e vai colocar Mato Grosso do Sul e Campo Grande com um novo personagem disso aqui, né? O senhor falou que a gente hoje é fim, a gente vai poder passar a ser meio ou o início de um outro caminho para até chamar a atenção de outros estados também, né?
Sim, é uma posição estratégica que o Estado de Mato Grosso do Sul começa a ocupar com isso, né? Eu comecei falando que é um grande projeto estratégico em vários aspectos, até mesmo, por exemplo, de possibilidades que nós imaginávamos, por exemplo, da pessoa sair aqui de Porto Murtinho no final de semana, tomar um vinho, por exemplo, na Argentina, né, ver a neve muito mais próximo aqui na Cordilheira dos Andes, ter acesso ao deserto do Atacama. Então, assim, são vários outros cenários que é interessante dizer também que as pessoas nem têm um imaginário sobre isso. Nós tivemos a oportunidade de fazer a expedição da Rila, que foi em 2017, né, saímos aqui de Campo Grande com 28 caminhonetes. Nós ficamos impressionados com esse território que quase a gente não conhecia, né? A gente conhece esse território, né, de outros lugares, muito mais longe, em termos turísticos, não conhecíamos aqui a nossa realidade. Então, isso, assim, muda a questão econômica, muda a questão, acho, da relação que nós temos com a América Latina, né? Principalmente, né? Nós somos vizinhos, mas pouco nos relacionarmos, principalmente aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E nós somos o estado do agronegócio, nós somos o estado, né, nessa pandemia, por exemplo, é um estado que quase não sofreu tanto comparando com outros estados. Então, imagine agora uma possibilidade ainda de melhorar esse cenário que já se apresenta assim, com perspectivas favoráveis, a partir, né, de sendo nós aqui o grande portal de integração com os outros países, né? E o Estado de Mato Grosso do Sul tem estado à frente disso, junto com o Ministério de Relações Exteriores, dentro desse projeto da Rota Bioceânica, assim, bastante ativo desde que começou esse projeto. A gente tem acompanhado, eu acompanhei desde o início, quando teve a primeira reunião, então a gente vê que o Estado de Mato Grosso do Sul é um grande protagonista, né, junto com o setor empresarial, principalmente posso destacar aqui o Setlog, por exemplo, né, que foi o Sindicato dos Transportes, que foi também importante para isso, o Ministério de Relações Exteriores, né, e também, claro, né, a questão e aí a universidade entrando também dentro desse grupo. Então, assim, há uma grande expectativa de vários setores com a concretização, e a gente já tem, assim, a estrada bastante avançada, assim, em termos de asfalto, por exemplo, no Chaco paraguaio, que a gente está vendo isso, está visível, né? Em Porto Murtinho as pessoas estão vendo ali no dia a dia como a cidade, nos últimos 2 anos, mudou muito em função disso. A gente está vendo empresários investindo no ambiente, novos portos se abrindo em Porto Murtinho, né? E é claro que também vem com isso alguns outros impactos que a gente precisa mitigar enquanto governo, enquanto o setor, né, público, né, as universidades. Então, essa é uma grande preocupação que a gente tem também, né? Mas assim é muito aliado, né? Acho que a ideia é que nós estamos falando aqui de uma tríplice hélice, né? Governo, setor empresarial e universidades, tudo em prol desse grande projeto estratégico de nação, mas que, claro, vai beneficiar muito aqui o nosso estado de Mato Grosso do Sul. Antes da gente partir para essas outras disciplinas, essas outras áreas que a rota vai acabar impactando, eu queria continuar, falar um pouco, para encerrar esse tópico sobre comércio exterior. Eu queria saber, professor, o quão atrativo o Mato Grosso do Sul pode ficar até para atrair novas empresas, né? A gente teve aqui há algum tempo, eu não posso afirmar que foi em decorrência da Rota Bioceânica, mas é um exemplo. Suzano vai abrir a maior indústria de celulose do mundo em Ribas do Rio Pardo. O senhor acha que essa independência que Mato Grosso do Sul vai passar a ganhar com a Rota Bioceânica, ela pode incentivar também a vinda de novas empresas? Campo Grande tem um Porto Seco lá que também está desenrolando, uma obra um pouco antiga também, mas está desenrolando a questão do Porto Seco. Esse cenário todo, essa estrutura toda, vai tornar o Estado mais atrativo também para as empresas? Com certeza, eu acho que essa é uma das questões importantes que você mencionou. A gente já está vendo aqui, né, várias empresas investindo aqui. E essa história da Rota Bioceânica não é uma história tão recente assim, né? Há muito tempo, há mais de 30 anos já se falava da Rota Bioceânica, quando começou lá com o Soria, né, do Chile, que hoje é um senador de lá.
e as pessoas estavam um pouco céticas em relação a esse projeto. E agora a gente está vendo isso. Eu acho que esses exemplos que você mencionou é um exemplo claro, né, de como as pessoas estão vendo aqui de uma possibilidade, né, de trazer aqui, não só de exportar as questões, mas também de agregar valor aos produtos produzidos no Estado para poder vender com mais competitividade também, não ser só um Estado que exporta matérias-primas, mas que também produz outros produtos e começa a ver nessa redução de custo e de tempo, e com isso a gente vê o crescimento devido àquilo que era um empecilho até então, né, torna-se uma oportunidade a partir da construção dessa rota bioceânica, e como a gente já tem agora exemplos concretos, né, da pavimentação, do investimento, então, assim, isso cada vez mais a gente vai vendo mais atração de empresas vindo para cá, acredito, em função do que já se apresenta o cenário em curto espaço de tempo. Bom, temos a rota, o senhor falou que vai passar por municípios como Sidrolândia, Nilvac, Guia Lopes da Laguna. Além dessa questão do tráfego de mercadorias, a rota ela vai começar a provocar outros impactos, além também do direito tributário, mas também, né, em áreas sociais, vai trazer outros impactos. Daria para dizer, professor, quais seriam os principais impactos? É o impacto social, é o ambiental, é o turismo também que vai crescer ou o meio ambiente que vai perder? Quais são os principais pontos quando a gente pensa em outros impactos da implantação da rota? Talvez não só aqui no Mato Grosso do Sul, mas por todos os estados pelo que o trajeto dela vai cortar. Por todos os países, quer dizer, que o trajeto dela vai cortar. Os impactos são inúmeros, né? É importante destacar que o impacto, muitas vezes quando as pessoas falam de impacto, trazem muito lado negativo também, do impacto que isso vai ter circulação de doenças, circulação de pessoas, vai aumentar vários problemas relacionados à saúde, várias outras questões, mas outras questões também vêm em termos, por exemplo, do turismo, né? A gente é um turismo, quando a gente fala de Mato Grosso do Sul, a gente vê muito mais relacionado à questão de bonito, assim, o Pantanal de Porto Murtinho não é um Pantanal muito explorado em termos de mídia, por exemplo, e começa a ser quando a gente tem esse novo contexto. Então, quando a gente está falando, nós estamos no início, eu acho que a ideia da gente ter essa tríplice hélice, setor empresarial, governo e universidades, é importante nesse sentido. Por exemplo, fazer um estudo já hoje de projeção de quais os impactos que vão acontecer em cada um dos municípios. E a partir desses estudos, a gente fazer, por exemplo, projeções para mitigar isso que a gente tem, por exemplo, né? Algumas cidades, eu vou dar um exemplo de Porto Murtinho, por exemplo, né? Porto Murtinho tem um problema, por exemplo, de prostituição infantil, né? Que há muito tempo isso, então isso tende a agravar. Agora, como é que a gente pode fazer um trabalho de educação, por exemplo, com a comunidade, para mitigar essas questões, né? São questões que a gente não vai trabalhar sozinho, né? A gente precisa de outros, Receita Federal, a gente precisa de Polícia Federal, a gente precisa de vários outros setores da sociedade que vai começar a pensar esses impactos a médio e longo prazos, né? Hoje tem algum impacto mais na vida das pessoas, talvez de Porto Murtinho, né? Está vendo um novo desenho da cidade, que você tem um novo, há um estudo, né, agora lá, fazendo o plano diretor, por exemplo, de Porto Murtinho, porque em função dessa nova Porto Murtinho que se apresenta aí, né, então, assim, algumas cidades, por exemplo, Jardim e Guia Lopes da Laguna, a rota passa no meio da cidade, isso vai ter um impacto na cidade, né, a gente tem, por exemplo, vários lugares que não tem postos de gasolina, que a gente não tem um restaurante, a gente não tem um hospital. Então, todas as questões que vão impactar a rota, a gente já tem que começar a fazer estudos de projeção para que isso entre dentro da gestão do município, para que os problemas não se agravem, e também pense isso em termos de oportunidades, né? Então, quais são as empresas que podem se instalar nesses lugares? Quais são os hotéis que precisam ser colocados nesses lugares? Restaurantes, a gente vê
Em Porto Murtinho, por exemplo, isso já um pouco mais visível, em outras cidades não tanto ainda. Mas são vários os impactos. Então, assim, quando a gente fala da universidade, né, do que a gente está fazendo, o objetivo também principal é esse, sabe, assim, de levar para a população. E tem uma outra questão também, assim, isso muitas vezes os empresários estão sabendo e a população está um pouco tem que preparar também a população para isso, né? Então, criar um curso, por exemplo, da universidade, a gente está dando um exemplo, em Jardim nós estamos criando um curso de logística, que é você preparar a cidade, por exemplo, para uma oportunidade que vai acontecer naquele lugar, né? Então, se vai ter, por exemplo, uma circulação muito grande turística, a gente precisa preparar as pessoas que são daquela cidade para poder receber esse turista. Então, que sejam pessoas daquela cidade, né? Que elas tenham empregabilidade, que isso gera um impacto, mas que também gera uma produção de empregos, renda, né? De sustentabilidade. E isso é todo um trabalho de pensar, fazer uma projeção para o futuro, né? Eu acho que essas são algumas das questões que a gente tem em relação a um cenário que daqui a 5 anos vai estar muito diferente. Por exemplo, quando fala de Porto Murtinho hoje, é diferente de Porto Murtinho há 2, 3 anos atrás. Daqui a 5 anos vai ter um impacto, por exemplo, na questão da cultura local, na questão da língua e uma série de outras questões que, não só estou falando aqui do contexto brasileiro, mas quando a gente fala do Chaco Paraguai, também a gente tem outros desafios, né? Quando nós fizemos a expedição, nós andamos muitos quilômetros e a gente não tinha, por exemplo, um posto de gasolina, ou naquele posto de gasolina não recebia uma moeda brasileira, por exemplo, né? Você não tem internet, você não tem toda uma série de coisas que vão ter que ser construídas e claro que isso vai impactar, mas é isso, eu preciso trabalhar assim com os vários setores no sentido de mitigar, mostrar oportunidades e não pensar no impacto, acho que em termos negativos. Você falou agora de estudos que foram e que ainda são necessários para a implantação da rota, até por essa multidisciplinaridade que a rota exige para sua implantação. Acho que nesse contexto que eu queria partir agora para como que a UEMS entrou nesse projeto e eu queria entender também como que isso foi ali a criação desse grupo aí, se eu me corrige se eu errar na pronúncia da sigla, não sei se é Unirila, Unirila, né? Queria saber como foi a implantação desse grupo e como que ele se organiza hoje para colaborar com o poder público na implantação da rota. Então, como é que nós entramos nessa... Esse foi um convite, né, do governo do Estado, né, junto com o governo federal, de ter, como eles pensaram da tríplice hélice, que eu já mencionei aqui, precisaria ter uma universidade que fizesse, primeiro, inicialmente, uma articulação interna entre as universidades e também conversasse com os outros setores. Então, de início, nós fomos convidados a fazer esse trabalho, né, da UEMS, e nós tivemos a primeira reunião do corredor aqui em Campo Grande, né, que foi no Hotel de Ville, e aí saiu uma carta de Campo Grande designando a UEMS para fazer esse trabalho. E aí nós criamos primeiro um grupo de trabalho inicial aqui com 6 universidades brasileiras, pensando nessas questões que você acabou levantando anteriormente, né? Nós temos esse grande projeto de governo, mas isso pode impactar de várias maneiras e como é que a universidade pode ajudar com os estudos. Então, foi criado um GT inicial para pensar isso. E aí nós tínhamos que criar uma rede e conversar com os demais países. Então, assim, eu tive o trabalho de como se fosse bater na porta de cada uma das universidades, porque nem todos os outros países estavam articulados com o governo como nós estávamos de início, né? Então, assim, nós recebemos uma incumbência de participar desse GT e depois nós tivemos eu fiz visitas, né, específicas em cada um dos países. Nós temos no Paraguai a Universidade Nacional de Assunção, que é de 1870 alguma coisa, então uma universidade antiga, com mais de 60 mil alunos, que a gente quase não conhecia, né? Na Argentina nós temos a Universidade de Jujuy, nós temos a Universidade de Salta, a Católica de Salta, e no Chile nós temos a Universidade de Antofagasta e a Universidade do Norte do Chile. Então são todas universidades que nós tivemos que fazer essa articulação. E aí quando nós fizemos a expedição da RILA, né, que foram com todos
as caminhonetes daqui, nós tínhamos uma agenda, né, do governo, e aí nessa agenda eram assinados convênios com todas as universidades. E todas as universidades foram signatárias, as 6 brasileiras e essa do exterior, e aí nós formamos uma rede chamada Unihila. Então, a Unihila, inicialmente, ela tinha 3 focos principais. Trabalhar primeiro com a internacionalização da universidade, ver que potencialidade a gente podia fazer. Nós tínhamos um outro grupo que estava focando no turismo e desenvolvimento local, e uma terceira que é impacto social. Então, esse era o primeiro grupo, e aí nós criamos para cada grupo 3 objetivos específicos que nós fomos entregando durante o tempo esse projeto. Então, assim, é um projeto, acho que inovador. Nós não temos uma rede forte como essa na América Latina, e eu acho que nem assim, com o objetivo, que geralmente a universidade tem uma tradição de fazer internacionalização, né? Eu tive oportunidades, por exemplo, de estudar em outros países, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, Canadá, mas a gente vai, você tem um saber, volta para a sua universidade de novo. É muito difícil você se ver várias universidades do mesmo país aliado com o governo e aliado com o setor empresarial. E aqui nós temos não só concretizados aqui no Mato Grosso do Sul, mas também com os outros países. E criamos uma relação bastante forte com esses outros países. Então, hoje nós temos um estatuto, nós temos um site, nós temos reuniões periódicas com todos esses 4 países. E fora a Unihila também, algumas universidades locais, por exemplo, nós temos um projeto chamado UEMS na Rota, que nós temos hoje 140 pesquisadores que pesquisam só sobre a questão da rota e 50 bolsistas. A UFMS também tem um projeto chamado Corredor Bioceânico. E aí nós temos a Unihila, que é um projeto também com outros eixos, né, com esses 3 eixos que eu mencionei, pensando em questões específicas. Um trabalho muito interessante, colaborativo. Nós já temos produtos sobre isso. Nós temos já um produto para a revista Interações, a UCDB já publicou um dossiê só sobre o estudo da rota. Nós criamos também uma revista chamada Unihila. Recentemente, a gente publicou um livro com o IPEA, né? O IPEA nos procurou, né, para fazer essa parceria, né? Então, são vários projetos que a gente tem hoje em dia na universidade, sempre em parceria. E uma coisa que é importante, quando a gente faz esses estudos, ou essas lives, ou os eventos que a gente faz, sempre nós fazemos questão de ter alguém que é do governo, alguém que é do setor empresarial e com o setor da universidade. Então, nós tivemos já algumas lives já a partir disso, ou eventos, né? Nós tivemos um grande evento, do primeiro evento da Rota Bioceânica aqui, que nós fizemos o Estatuto. Então, assim, é um projeto que já estamos conversando há 5 anos, basicamente, né, desde que começamos a falar sobre isso, mas mais a partir de 2007 que a gente começou a fortalecer mais isso, e a pandemia não nos afetou, acho que muito pelo contrário, né, nós conseguimos articular muitas questões. Nós temos uma grande parceria, eu acho que é do Ministério das Relações Exteriores, que é do ministro Parkinson, do governo do Estado, né, do VERUC, por exemplo, né, que é da Semagro e também da Segov. Então, são articulações que a gente tem feito com periodicidade, né, e é muito interessante a gente ver que nós já temos hoje dissertações de mestrado, a gente já tem tese de doutorado e nós temos vários trabalhos de iniciação científica. Só para mencionar um de sucesso, nós temos hoje no nosso curso de medicina da UEMS mais quase uns 25 bolsistas que estão pensando sobre a saúde na rota. Então, daqueles impactos que você perguntou inicialmente, de questões desde, por exemplo, da saúde do caminhoneiro, da equidade visual, da saúde da mulher, de problemas como o IST. Então, todas as questões que nós já estamos trazendo à Rota Bioceânica com um trabalho transversal já dentro da nossa instituição para a gente mitigar várias questões. Então, assim, você preparar o aluno para uma possibilidade de estar entrando no mercado de trabalho a partir da Rota Bioceânica. Eu mencionei aquele curso de logística, né, que nós temos em Jardim. Por que aqui em Jardim? Porque está lá no coração da Rota Bioceânica, não, né? Aqui também temos outros. Então, assim,
esses são alguns exemplos que nós temos. Então, dentro do trabalho da Unihila, que eu mencionei, são 3 eixos, né, que eu falei inicialmente. Da Rota, a gente tem outros, por exemplo, que não são os mesmos da Unihila, mas que a gente acha importante dentro da expertise que a gente tem. Nós temos direito de integração, nós temos saúde e fronteira, por exemplo, nós temos questões culturais, a saúde, eu falei, né? Eu acho que hoje o nosso projeto principal do curso de medicina é a Rota. Então, assim, começou um grande grupo. Acho que eu vou até pelo que eu ia falar agora. A ciência, de certa forma, cumprindo o seu papel também de provocar mudanças nas realidades locais, ainda mais a UEMS, até enquanto uma universidade estadual, com um olhar um pouco mais aproximado ao Estado que abriga, né? Eu queria fazer uma pergunta agora, é o seguinte, professora UEMS, o senhor conseguiu fazer toda essa união com várias universidades, pesquisadores têm feito apontamentos importantes sobre as várias variáveis em torno da implantação da rota. Como o senhor falou, já tem artigo publicado, dissertação, a iniciação científica, vários apontamentos. Como que a Unihila, a UEMS, tem levado isso para os governos, para o setor empresarial, antes de falar, olha, identificamos isso, é preciso ser feito. Existe esse diálogo também? Sim, a ideia de nós trabalharmos a partir de demandas, né? Quando a gente começou a Unihila, ela surgiu do governo quando nós tínhamos que criar os eixos, por exemplo, turismo. Tinha turismo de desenvolvimento local, né, que era um eixo específico. Então, nós tínhamos que ter 3 objetivos que tinham que estar muito alinhados com as outras mesas do setor empresarial e setor governamental. Então, nós fizemos 3 objetivos para cada uma dos eixos. Esses objetivos foram enviados para o Ministério de Relações Exteriores, que revisou esse documento. Então, pode pesquisar outras questões? Pode, mas a gente também tem que ter um pacto com o governo e o setor empresarial dentro desse sentido. E aí nós criamos, inicialmente, a Carta de Campo Grande, com esses 3 objetivos, e na reunião no Paraguai, na Chile e na Argentina, a pauta das mesas de trabalho, que no grupo de trabalho, né, são todos os 3 eixos trabalhando, tem momentos que são juntos e momentos separados. Então, o mesmo trabalho que nós pactuamos aqui foi pactuado no Paraguai, foi pactuado no Chile e foi pactuado na Argentina. E aí nós temos, por exemplo, também até produções em coautoria, por exemplo. Né? Eu tenho um texto, por exemplo, escrevi com o Paraguai, no Chile e da Argentina. Então, assim, se a gente não tiver uma articulação muito grande com o governo, isso acaba indo para outros caminhos também. E, fora isso, são outras questões que a gente pode fazer por demanda, por exemplo, um grupo de estudo específico, né? Por exemplo, tem o plano diretor da cidade de Porto Murtinho, né? Que está sendo feito, né, pela UFMS, por exemplo, né? Então, a gente tem outros aqui também com a Prefeitura de Jardim, a Secretaria a Prefeitura de Campo Grande já nos chamou para várias reuniões, então também nós temos articulado. Então, temos aqueles 3 objetivos, mas só que agora também está num outro momento. Nós estávamos falando isso em 2017, né? Agora, tempos depois, outras coisas vão surgindo, outras demandas vão surgindo do município e do setor empresarial, e isso tem mudado um pouquinho o que a gente vai agora para frente, que a gente já fortaleceu, agora a gente vai tendo outras demandas, entregando aquelas demandas e criando outras demandas. E até criando outros eixos. Porque é uma relação, nas relações internacionais, não é só uma relação de você assinar um documento. É uma relação de confiança. Você precisa ter uma certa identidade, nós aqui com o do Paraguai, o Chile da Argentina, e isso demora um pouco para você conseguir. Né? Mas a gente não pode distanciar, por exemplo, daquilo que é o grande projeto da rota do governo, porque daí deixa de ser uma rede, né? Então, assim, esses são alguns impactos, por exemplo, a partir da pandemia, a gente já começou a trabalhar outras questões, trazendo o governo para dentro, por exemplo, logística e transporte, não era o eixo, começou a ser discutido agora. Os impactos da rota bioceânica na questão do turismo, né? Criamos uma grande vitrine do turismo, tivemos na semana passada uma grande live sobre birdwatching, né, sobre observação de pássaros, linda, né, mostrando dos vários territórios. Cadeias globais de valores, que era o interesse principal do Chile. O Chile, na Universidade Católica do Chile, tem um departamento muito forte de economia.
Então, nós queríamos dar uma ênfase na questão econômica, né? Então, a gente teve uma live específica com eles, e também falando da questão da cultura, do território, porque a gente tem que olhar para isso, né? A gente está muito assim, principalmente nós aqui do estado, Brasil, Paraguai, a questão da cultura, e Argentina também, né? É muito forte na questão da culinária, da música, e de uma série de outras questões que faz muito tá presente, por exemplo, nas nossas reuniões de família ou dentro da cultura que nós temos aqui, e como é que isso também pode ser um grande projeto de integração com esses países, via música, sabe, essas grandes questões que não era também um eixo inicial, e agora nós começamos a prestar atenção nisso, porque a gente precisa integrar, né, principalmente nós com o Paraguai. E a receptividade é muito boa. Só mencionando um exemplo, quando nós saímos na expedição, a primeira cidade foi Camelo Peralta, quando nós atravessamos a ponte, na balsa, né, para Camelo Peralta, é uma cidade pequena, ali do lado de Porto Murtinho, a cidade inteira se reuniu, tinha o coreto da cidade cantando o hino, sabe, as crianças lá, a população se comunicando, vendo naquele grupo uma possibilidade de desenvolvimento para aquele contexto. E aí, quando as caminhonetes iam saindo, eles fizeram uma filinha de Chile, passou ao Paraguai e foi entregando para cada um. E assim, eu assisti tudo isso de perto e algumas dizendo assim, olha, o progresso chegou. E quando falava isso, sabe, assim, eu senti em mim assim, a responsabilidade que nós temos de universidade de não ser só um desenvolvimento que não leva em consideração essas pessoas. O mesmo aconteceu no Chile. Quando nós chegamos numa cidade do Chile, o prefeito fez questão de parar todo mundo e fez um discurso, e aquelas pessoas que não estavam acostumadas a ver uma quantidade de carros trafegando naquele lugar. Então, são várias questões que a gente acha que é importante também trabalhar esse aspecto da cultura, né? Então, esses são aspectos que a gente vai trazendo a partir daquilo que foi emergindo durante a expedição que a gente fez. Professor, a gente poderia ficar falando de roda bioceânica, acho que até amanhã. Tem muito assunto para a gente discutir, são várias áreas impactadas e não vamos, como o senhor falou, nos ater a essa carga mais negativa da palavra impacto, mas também as cargas bastante positivas mais relacionadas ao progresso. Mas, infelizmente, a gente não tem todo esse tempo aqui na nossa programação. Gostaria de agradecer muito pelo senhor ter aceito o convite aqui da Assembleia. Professor Rubem Franco Maciel, o senhor que é assessor também de Relações Internacionais lá da UEMS. Gostaria de agradecer e deixar uma última pergunta. Quando que a gente pode sonhar aí com a rota pronta para rodar? Então, há uma previsão até 2023, né, da constituição da ponte, né? Mas eu acho que isso, assim, funcionando plenamente, talvez daqui a uns 5 anos, vai depender muito das coisas andarem. Mas, assim, há uma pressão muito grande da sociedade local, há uma pressão muito grande do setor empresarial também, o interesse do governo por parte disso. Então, eu acho que a gente, muito em breve, a gente vai ver um outro cenário aqui, que não está pensando só um grande crescimento econômico em termos das grandes empresas, mas também dos pequenos produtores, de poder agregar seus valores, de ter outras oportunidades a partir daí, e a universidade, né, está aí à disposição para ser parceira, né, nesse grande projeto que é o Corredor Bioceânico. É isso aí, professor. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Perspectiva da TV Assembleia. Eu que agradeço e estamos à disposição. É isso aí, esse foi a Perspectiva aqui na TV da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Você pode nos acompanhar ao longo da programação da TV Alemos, no canal 9 do Cabo, em Campo Grande, em Dourados. Muito em breve, em sinal aberto em Campo Grande, também em vários municípios de Mato Grosso do Sul, mas você também nos acompanha lá no YouTube. É só pesquisar por Assembleia Legislativa de MS, você confere essa e todas as outras edições e debates muito legais que a gente sempre traz aqui no Perspectiva. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau.